Bom dia, pessoas! Tudo bem aí com vocês? Gente, ontem não teve vídeo, né? Ontem no mundo inteiro, vários facilitadores, praticantes de Access comemoraram e promoveram ações com as barras de Access. Foi uma ação global de barras de Access, o Dia das Barras de Access no mundo. Uau! Que incrível! E estava eu numa empresa ontem, sim, numa empresa, levando essa prática para que as pessoas pudessem perceber o que ela é e o que ela pode criar no nosso mundo. E há muito tempo, mesmo antes de eu conhecer o Access, eu já era uma pessoa curiosa por saber o que mais é possível. Quando eu encontrei o Access, eu falei assim, gente, tem uma turminha aí que está na mesma busca, está na mesma energia de perceber como é que a gente pode ir além do que a gente está acostumado e mudar a realidade. E uma das pessoas que eu sempre gostei muito e admiro é um biólogo inglês chamado Rupert Sheldrake, que traz a teoria dos campos mórficos, que fala sobre essa ressonância energética que nós criamos e que se propaga no campo da consciência e atinge outros seres. Cada pensamento que a gente produz, cada ação que a gente inclui na nossa vida é o convite para que outras pessoas também possam adotar isso e praticar isso e, enfim, mudar o padrão com o qual estão acostumadas. Então ele tem pesquisas sobre isso, ele é um biólogo, é um homem da ciência e que ficou intrigado com os padrões e começou a perceber como é que a ciência olha para isso, né? A ciência que define, que conclui, que é o trabalho da ciência, é explicar as coisas. Então explica, então aquela coisa passa a ser o que é. E aí vem outro cientista mais maluco e desconstrói tudo isso para trazer uma outra possibilidade de perceber o mundo. É isso que ele vem fazendo, não só ele, mas já falei aqui sobre Elizabeth Sattouris, que também é bióloga, Carl Jung, da psicologia, por exemplo, também cita o inconsciente coletivo. Enfim, são várias pessoas que já vêm recebendo esta informação de que há muito mais coisas possíveis do que a nossa mente é capaz de perceber. E olhando a pesquisa dessas pessoas e os estudos, as experiências que eles vêm fazendo e trabalhando com as ferramentas de expansão de consciência, cada dia que passa eu percebo que sim, nós temos superpoderes que vão além do que a nossa mente possa conceber. Então, ontem, né, nesse dia de barras de Access no mundo todo, era nítida a onda quântica, energética do convite que são essas ferramentas de expansão de consciência na vida da gente. Em qualquer lugar, em qualquer área da nossa vida, seja numa empresa, seja na sua casa, seja para atender outras pessoas, seja para usar na sua vida, a gente passa a perceber que nós temos mais capacidades do que as capacidades cerebrais. E sim, as capacidades cerebrais são incríveis. E a humanidade construiu muitas coisas a partir do exercício mental. E hoje a gente tem um convite para que a gente possa perceber que, além disso, também tem mais possibilidades. E quanto mais a gente vem praticando isso, mais a gente se torna o convite para que outras pessoas também possam acessar esses saberes e começar a usar e praticar e criar mudanças na sua vida. O convite para acessar as metodologias que trabalham com a energia está neste lugar, de você ir além do que a sua capacidade mental lhe diz que você pode ir. A mente vai ficar o tempo todo falando para você que é impossível, tá? Porque ela não consegue computar isso, porque vai além. E quando a gente reconhece isso, ok, mente, muito obrigada pela informação. Eu vou fazer algumas experiências e continue fazendo o que você faz, que é me invalidar com relação a isso. E eu posso escolher, né,
validar o que minha mente está dizendo, que isso é impossível, ou fazer diferente e ver o que acontece. E é isso que as pessoas todas estão fazendo, que é funcionar a partir do campo, funcionar a partir da conexão com a consciência, que vai além da sua mente e começar a mudar padrões. E ser o convite para que outras pessoas possam também funcionar a partir deste ponto de vista. É também um ponto de vista, né? Então, nas pesquisas do Rupert Sheldrake, a gente percebe que sim, isso é possível, está registrado. E sim, ele recebe muitas críticas do meio científico que tem resistência a aceitar que isso é possível. E eu vou falar da minha experiência pessoal. Quanto mais eu pratico, mais eu percebo que a gente pode muito mais do que a mente é capaz de te dizer que é possível. A mente vai te dizer o que é possível. E o seu ser infinito vai validar o impossível na sua vida. E a gente tem a capacidade de interação com tudo que está disponível no universo. Quanto mais consciência a gente tem disso, mais a gente ativa outras formas de se relacionar com o mundo. E esse é o convite para você perceber que tem mais do que você conhece. Tem muito mais. E quanto mais você vai praticando, você vai vendo o seu mundo se modificando, você vai validando isso e você se torna o convite para que mais pessoas também possam experimentar, viver de uma forma diferente. E sim, nós somos criadores de realidade. Não é esta realidade determinante das coisas que cria o nosso mundo. Somos nós que criamos o nosso mundo, a partir do momento que a gente escolhe fazer diferente. E você acaba percebendo que você tem habilidades que ainda não estavam reconhecidas. E que quando você reconhece e você permite que elas atuem na sua vida, elas passam a ser mais uma ferramenta para você lidar com todas as situações. Todas as situações. Então ontem eu pude perceber mais uma vez, e cada dia que passa eu tenho mais consciência de que a gente tem habilidades fora do comum. E que a gente durante muito tempo se reduziu a menos do que isso. E que agora mais e mais pessoas estão experimentando a possibilidade de ir além do que foi dito que era possível. E eu vejo isso acontecendo com pessoas mudando o seu modo de vida e criando realidades que até então não eram permitidas por elas mesmas, ousando ir além, melhorando a sua qualidade de vida, melhorando a sua saúde, melhorando as suas finanças, melhorando seus relacionamentos. E essas habilidades nós todos temos. E com as práticas a gente vai validando isso. E vai ficando cada vez mais fácil lidar com todas as situações. Lembra daquela máxima do Access? Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. É esse o lugar. Quando a gente reconhece esses superpoderes que a gente tem e a gente começa a escolher diferente, a gente muda a nossa realidade. Quando a gente não compra a realidade desse mundo determinista e a gente ousa ir além, a gente cria uma realidade diferente. E ontem era nítido a onda, o convite que as barras de Access são para mudança de realidade neste mundo. Para que a gente verdadeiramente crie e modifique tudo a partir do reconhecimento dessas habilidades que nós temos. E que é só a gente praticar mais, que isso se torna possível para mais e mais pessoas. É sobre isso que o Rupert Sheldrake pesquisa. Está deixando a comunidade científica enlouquecida. Esse assunto, eu tenho um TED do Rupert Sheldrake que eu vou deixar aqui neste card e eu gostaria que você assistisse para perceber do que eu estou falando. Você pode reconhecer agora, por favor, que você é psíquico e que você tem o poder de mudar as coisas
a partir dessa onda psíquica que você pode manifestar no mundo e causar transformações? Quantos de vocês aqui já aconteceu de você pensar numa pessoa, uma pessoa distante, uma pessoa que você não vê há muito tempo, e de repente essa pessoa faz contato com você? Você ativou isso. Reconheça essa sua capacidade. Como seria você treinar mais isso e criar mais possibilidades além do que a realidade diz que são possíveis? Os animais fazem isso com muito mais facilidade que a gente, porque eles não têm julgamentos e considerações a respeito desta habilidade, eles simplesmente são. Lembram da tsunami na Indonésia? Quando o comportamento dos animais mudou subitamente e eles começaram a se afastar da costa e ir para lugares mais protegidos, porque eles já tinham percebido o que estava acontecendo a quilômetros de distância. E se você reconhecer hoje que você também tem esta capacidade e esta habilidade, o que isso pode criar no seu mundo? Então o convite é para que você perceba como acessar essas ferramentas de expansão de consciência pode criar mais possibilidades no seu mundo além do que a sua mente é capaz de lidar. E trabalhar com tudo. Posso trabalhar com a minha mente, posso trabalhar com esses superpoderes também. Posso trabalhar com a consciência de tudo que está ao meu redor. E quanto mais a gente vai praticando, mais a gente vai tendo a habilidade de antever acontecimentos e de criar uma realidade diferente do que essa que a gente está acostumado. E ontem, no Dia Global das Barras, eu percebi no campo realmente essa força que a gente vem criando de mudar esse padrão de comportamento, de funcionar somente pela lógica e pela razão e ir além. E foi incrível o que a gente causou ontem de movimento no campo energético entre as pessoas. E dentro de uma empresa, por exemplo. O que acontecia com as pessoas, como as pessoas ficavam mais relaxadas, mais expandidas, acessavam informações que estavam guardadinhos nos seus baús secretos, informações importantes que, trazidas à luz da consciência, podem fazer com que você possa modificá-las, por exemplo. Vídeo longo, né? Eu me empolguei. Ok, o que mais é possível? Então, se você quiser estender essa conversa, a gente pode se encontrar pessoalmente. A gente pode conversar sobre isso, a gente pode agendar um atendimento, a gente pode participar de um encontro, de uma palestra, de um curso e começar a fazer contato com o que são essas ferramentas de fato e como é que elas podem ser uma contribuição na sua vida. Você pode se inscrever no canal e receber diariamente este tema e tantos outros ligados à expansão de consciência. Você pode deixar um comentário aí para a gente estender essa conversa. Olha quantas possibilidades. Você pode me acionar psiquicamente e a gente trabalhar no outro campo, no outro tempo, no outro espaço. O que mais é possível que a gente ainda não considerou? Então o convite hoje é para você perceber que você tem essa habilidade de ir além. E como seria você se apropriar de ferramentas que fazem com que você possa praticar isso e começar a criar uma realidade completamente diferente na sua vida. Tá bom? Então, bom dia para vocês. O que mais é possível hoje que você ainda não considerou? Como seria você escutar todas essas informações que estão passando aí que te convidam a ir além? E aí, para algo melhor, mais grandioso do que você sequer possa imaginar. Um beijo e bom dia.